número 1, para revisão para a prova de vocês, fala sobre um ciclista, ele tem 61 anos de idade, e aí ele coloca um monitor cardíaco para verificar as frequências cardíacas dele. Aí, se eu fizer atividade física leve no plano, registra 90 batimentos por minuto. Eu vou fazer uma atividade forte no plano, 120 batimentos por minuto. Frequência cardíaca de uma subida moderada, 130 batimentos por minuto. E se eu estiver bem treinado, eu faço uma subida forte e meus batimentos foram a 140 batimentos por minuto. O que o Enem passou nesse exercício? Que para eu ganhar condicionamento físico, eu devo treinar com uma intensidade entre 65% e 85% da frequência cardíaca máxima. Se for abaixo disso, só uma caminhada leve, eu não estou ganhando condicionamento físico nenhum. Eu tenho que exigir entre 65% e 85% da frequência cardíaca. Aí na hora da prova, você terá essa fórmula, como calcular a frequência cardíaca. Depois vocês perguntam para o professor de educação física, esse valor é real, eles utilizam para os alunos deles. 220 menos a idade. Aí o exercício do Enem quer saber quais atividades físicas a pessoa de 61 anos poderá fazer. Então vamos calcular 65% e 85% da frequência cardíaca máxima. Amanhã na prova, você vai fazer esse cálculo para começar. Não esquece, frequência cardíaca máxima, haverá a fórmula 220, 61 é a idade da pessoa na hora da prova, hein? Nesse exercício da revisão eu coloquei 61, na hora da prova eu coloquei outro valor. Então a frequência cardíaca máxima dessa pessoa de 61 anos é 159. Claro que eu não sou maluco de colocar uma pessoa para fazer atividade física até chegar à frequência cardíaca máxima dela. Senão essa pessoa pode ter uma parada cardíaca na minha frente. E também não posso fazer atividade física que esteja muito abaixo, porque a pessoa não ganha condicionamento físico. Então na hora da prova faz isso aqui, 65% da frequência cardíaca máxima, 159. Aí você vai fazer a multiplicação de cima por cima e divide pelo de baixo, divide por 100. Eu achei aproximadamente 103. Agora eu vou calcular 85% da frequência cardíaca máxima. 85% vezes 159. Multipliquei numerador com numerador e dividi pelo denominador. Aproximadamente 135. Aí na hora da prova você tem que fechar assim, ó. Quais atividades físicas eu posso fazer? Batimentos acima de 103 e abaixo de 135. Senão você tem uma parada cardíaca, né? Chega na frequência cardíaca máxima. Então, quais atividades físicas estão acima de 103? Acima de 103, 120 posso fazer. E abaixo de 135, abaixo é o 130, posso fazer. Então essas são atividades físicas seguras para você ganhar condicionamento físico. Forte no plano e subida moderada. Tenta não conversar durante a gravação. Essa questão aqui do Enem de 2022 é uma questão para você ler com calma e interpretar. Para a gente ganhar tempo, eu já conto a historinha para vocês. A universidade tem mestres e doutores. São, de acordo com o Enem, 60 mestres
40 doutores. Aí diz que o salário do mestre é 8 mil, o salário do doutor é 12 mil. Eles vão ganhar aumento, eles vão ficar felizes. Como será esse aumento? Esse aumento vai ser de uma forma que o salário médio, pessoal, cuidado, salário médio não ultrapasse 12.240. Alguns professores vão ganhar mais que 12.240, outros vão ganhar menos, só que a média tem que ser no máximo 12.240. Qual será o aumento para os mestres? Atenção na hora do Enem, informação importante. Aumento para os mestres será de 25%. Só que essa questão do Enem disse que nós não sabemos qual será o aumento para os professores doutores. E na hora do Enem você deve descobrir isso. Qual é o percentual de aumento para os doutores? Vamos resolver então. Agora, essa primeira linha, a mais importante, eu queria muito que você prestasse atenção, tá? O salário do mestre é 8 mil. O Enem falou que eles vão ganhar o aumento de 25%. Pessoal, na hora do Enem, 25% de 8 mil é só pegar 8 mil e dividir por 4. 25% é divisão por 4. Dá 2 mil. Então o salário do mestre será 8 mil mais o aumento de 2 mil. Será 10 mil reais. São quantos professores mestres? O Enem falou que são 60 mestres, vezes o salário deles agora, 10 mil. Só que eu sei que são 40 doutores, mas eu não tenho o novo salário do doutor, não. Estou procurando. Como é uma média, eu divido por 100, já que são 60 mestres, 40 doutores, 100 professores. Então a média não pode, olha aqui, não pode passar de 12.240. A única coisa que você tem que prestar muita atenção é nessa primeira linha, porque o resto do cálculo é só 60 vezes 10 mil, que não chegar a 600 mil, e eu multipliquei cruzado 100 vezes 12.240. Depois eu deixei quem tem letra de um lado, quem não tem do outro, só isso. Agora olha o que está escrito aqui: achei o salário do professor doutor. Só que o Enem está um pouquinho malvado e não quer só o salário do professor doutor. Ele quer quantos por cento aumentou o salário do professor doutor. Então vamos descobrir o percentual de aumento agora. Para você descobrir o percentual de aumento, primeiro, descubra quanto aumentou em real o salário do professor doutor. O salário novo é 15.600, menos o salário antigo, 12 mil. O aumento foi de 3.600. Agora termina a questão do Enem. 12 mil é o salário antigo, 100%. E o aumento? 3.600 vale quantos por cento? Fiz uma regrinha de 3 simples, só multipliquei cruzado e cortei 3 zerinhos com 3 zerinhos, chegando a 360 dividido por 12. O aumento dos professores doutores, 30%. Pessoal, a próxima questão para a revisão da prova: a prefeitura de um município deseja colocar iluminações novas
E para colocar iluminações novas, eles colocaram o primeiro poste a 80 metros da praça, o segundo poste a 100 metros de uma praça e o terceiro a 120 metros de uma praça. Eu acabei de perceber que os valores estão aumentando de 20 em 20. Então se chama progressão aritmética de razão 20. Os valores aumentam de 20 em 20. Aí o Enem ainda confirma, dizendo que a distância vai aumentando sempre em 20 metros. A prefeitura gasta 8 mil por poste instalado. Aí o Enem vai te perguntar assim, ó, se a prefeitura gasta 8 mil por poste colocado, qual é o total em reais que ela gastou para instalar todos os postes? Problema, eu não sei quantos postes foram instalados. Vamos ter que achar o número de postes, o N, número de termos de uma PA. Então, vamos lá. Pessoal, em primeiro lugar, a N significa a posição do último poste, 1.380 metros da praça. Quem lembra? A1 significa primeiro termo. O primeiro poste foi instalado a 80 metros da praça. A letra N significa número de postes, número de termos. E R é a razão, já que os postes estão a 20 metros de distância um do outro. Essa primeira linha você consegue substituir direitinho, o resto foi distributiva, chuveirinho. E depois eu deixar a letra N sozinha. Só isso. É uma equação de primeiro grau. Achei 66 postes, mas o Enem quer saber quanto que a gente gastou no total. 66 postes vezes o preço da instalação de cada um, que é 8 mil. 66 vezes 8 mil, 528 mil reais. Questão número 4 para a revisão da prova. Ele está dizendo que os exercícios físicos são recomendados porque aceleram o metabolismo. Aí ele quer saber o seguinte: qual das atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Vamos lá. Na hora da prova, fica de olho na tabelinha. Aqui está escrito que eu vou fazer atividade física 1. Eu acabei a atividade física 1 agora, acabei de treinar. Foram 20 quilocalorias em 10 minutos de treino. Aí você vai pegar 20 dividido por 10. 2 quilocalorias a cada minuto foi o consumo energético. Vou para a atividade física 2. A atividade física 2 tive um consumo maior de energia. 100 quilocalorias em 15 minutos. 100 dividida por 15, aproximadamente 6,6 quilocalorias por minuto. Continue. Atividade física 3 foram 120 quilocalorias em 20 minutos, dá 6 quilocalorias por minuto. Atividade física 4, 100 quilocalorias a cada 25 minutos. 100 dividido por 25, 4 quilocalorias por minuto. E finalmente, atividade física 5, 80 quilocalorias em 30 minutos. 80 dividido por 30, aproximadamente 2,6 quilocalorias por minuto. O Enem te pergunta qual foi a atividade física que teve maior consumo calórico. Foi a atividade física 2.
aproximadamente 6,6 quilocalorias por minuto. Essa questão é a questão mais difícil para você montar, uma questão de análise combinatória do ano passado, e é o tipo de questão que sempre cai no Enem. Vamos para do ano passado. O hospital tem 7 médicos cardiologistas, 6 médicos neurologistas. Aí ele está dizendo no Enem do ano passado que o hospital quer formar a equipe médica de 5 pessoas, 5 médicos. Agora, a ordem foi, pelo menos 3 devem ser cardiologistas. Pessoal, primeira coisa que você vai ter que descobrir aqui, quais são os médicos que nós vamos contratar? São 5. Exemplo, médico A, B, C, D e E. São 5 médicos. Aí daqui a pouco chega alguém e me pergunta, mas quais são os 5 médicos que formam a equipe? Na hora do Enem, você faz isso aqui, ó. Os médicos são E, D, C, B, A. Se eu inverter a ordem, os médicos serão os mesmos. Então a ordem não importa. Se a ordem não importa, é porque o exercício é de combinação. Então, tanto faz médico A, B, C, D, E, médico E, D, C, B, A. A equipe médica é a mesma, a ordem não importa. É combinação. Então, na hora do Enem, a parte mais difícil é isso aqui, ó. Combinação de 7 cardiologistas. E mandaram ter pelo menos 3, no mínimo 3 cardiologistas. E olha o que está escrito aqui: I é multiplicação. E neurologistas. Neurologistas são 6. Agora eu tenho 3 que são cardiologistas. Então sobram 2 vagas apenas para os neuros, já que são 5 médicos. Ou, pessoal, importantíssimo, ou eu posso ter na equipe 4 cardiologistas. Ele falou pelo menos 3. Então eu posso ter 4. São 7 cardiologistas, podemos ter 4. Se nós tivermos 4 cardiologistas, sobra uma vaga para neuro. Então escreva, e são 6 neuros, uma vaga. Já que eu peguei 4 vagas para cardiologistas. Ou me ajude, combinação de 7 cardiologistas e todos os 5 da equipe serão cardiologistas. Combinação de 7, tomados 5 assim. Se todos os 7 são cardiologistas e os neuro são 6 e não vai nenhum para a equipe, 0. O Enem não quer que você resolva, o Enem quer que você substitua agora na fórmula apenas. O problema é vocês lembrarem a fórmula de combinação, que é o primeiro sobre o segundo, que multiplica o primeiro menos o segundo, vezes o primeiro sobre o segundo, que multiplica o primeiro menos o segundo. Eu vou ficar falando só isso. É o primeiro, 7 fatorial, sobre o segundo, 4 fatorial, que multiplica o primeiro menos o segundo, 7 menos 4, vezes o primeiro, 6 fatorial, sobre o segundo, 1 fatorial, que multiplica o primeiro menos o segundo, 6 menos 1 fatorial. Para fechar, o primeiro é 7, sobre o segundo é 5, que multiplica o primeiro menos o segundo, todos fatoriais, vezes o primeiro, 6 fatorial, sobre o segundo, 0,
que multiplica o primeiro menos o segundo. Agora, olhe para as alternativas. Eu vou apenas resolver o parênteses e eu chego na resposta. 7 menos 3, 4 fatorial. 6 menos 2, 4 fatorial. 7 menos 4, 3 fatorial. 6 menos 1, 5 fatorial. 7 menos 5, 2 fatorial. E 6 menos 0, 6 fatorial. O Enem não cobrou que eu resolva. Era apenas para chegar na fórmula e substituir. A alternativa é